louvo a Deus por ter o privilégio de poder falar da palavra dele. Nada sou sem Deus, nada sou sem o Espírito Santo de Deus, nada sou. Se eu estou aqui é porque eu tenho raiz. Deus me enraizou neste lugar. Deus me deu uma família abençoada. Vocês são a minha família. Deus me deu uma esposa linda, maravilhosa, um filho abençoado. E que se eu estou aqui, eu agradeço a Deus pela vida da minha família também. Amém. Vamos lá. Quando a gente vai mudando a vista é assim mesmo. Diz o seguinte, Mateus capítulo 8, todos acharam? Amém. Versículo do 1 ao 4 diz o seguinte: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou e de joelhos disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Versículo 3: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostra-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém? Pode se assentar. Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Nós estaremos aqui, Senhor, estudando, recebendo aquilo que vem de ti, Deus, para a minha vida, para a vida desta igreja, para a vida desses irmãos que nos acompanham através das redes sociais, através da rádio, web Viver Feliz. Essa palavra possa vir de encontro, Senhor, a essas vidas. Eu mesmo de mim não tenho nada a oferecer a este povo, Deus, mas só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor tem o poder de acessar os corações, as mentes. E por isso eu te peço, Senhor, que venha tirar todo o meu eu e que seja o Senhor falando, ó Pai. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Que venha, Senhor, resplandecer a glória do Senhor neste lugar, sobre essas vidas que aqui estão. Porque como eu disse, Senhor, eu não tenho nada a oferecer, mas o Senhor tem. É o Senhor, Deus. Todos eles vieram aqui nessa noite ouvir algo que vem dos céus, algo que vem do Senhor. Então fale a cada coração. Fala comigo, Jesus. Fala com esse irmão, fala com essa irmã, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, se eu fosse colocar, seria Jesus e seu toque transformador. A Bíblia nos conta várias histórias de milagres que Jesus fez. E uma das mais marcantes é a cura do leproso. Todos sabem que nessa época, uma pessoa com lepra era uma pessoa maldita, era uma pessoa isolada, era uma pessoa encostada. Ninguém queria ter contato com esse tipo de pessoa. Ninguém queria vender nada para esse tipo de pessoa. Ninguém queria se aproximar desse tipo de pessoa. Então você imagine um cenário como esse, de um homem com essa doença, isolado, jogado de canto, triste, sem família, porque eu creio que os familiares não iam falar com ele, passando por momentos difíceis. E o fato não é somente de ter aquela lepra no corpo dele, mas de sentir a dor no corpo, a dor na alma. E eu pergunto para você, quantos de nós já viemos para a casa do Pai e nos isolamos na nossa cadeira, acaba o culto, saímos e não falamos com ninguém? A igreja é o lugar de comunicação entre os santos, é o lugar de interagir, é o lugar de comunhão. Eu venho para a igreja para estar em quê? Em comunhão com Deus e com meus irmãos.
é aqui que eu recebo um abraço, é aqui que eu às vezes fico sabendo de situações difíceis que temos passado e começamos a compartilhar. Não é fofocar, é compartilhar. E o compartilhar nos leva a orar e a praticar a palavra, porque a palavra diz que devemos orar uns pelos outros. Daí tudo bem? Aí eu te pergunto, esse homem estava vivendo isso nesse ambiente? Não. Quantos de nós estamos vivendo isso nesse ambiente? Quantos de nós não estamos leprosos, mas estamos isolados, esperando algo sobrenatural para acontecer, para que eu possa falar? Mas eu quero te dizer, meu irmão, você está no melhor lugar que você poderia estar. Essa casa aqui é uma casa de oração, é lugar de irmãos que vivem em comunhão. Mas como toda família, né? Tem sempre aquelas coisas que um não concorda com o outro. Eu tenho 3 irmãs. Eu não tive a oportunidade de morar com as 3. Mas eu passei uma época com minhas 2 irmãs. Para quem não sabe, eu tenho uma irmã chamada Poliana e a outra Ayana Paula, tá? Tudo nome de Índia. E eu tenho a Caína aqui em São Paulo. São 3 irmãs que eu tenho. Mas eu imagino, eu passei um tempo com as duas, com a Poliana e com a Paula. Nós passamos juntos na casa do meu pai. E às vezes tinha aqueles negócios, mas ele é mais protegido, né? Não, mas é porque o Jacques pode dizer, tem quantas irmãs, Jacques? 3 irmãs. Passou por isso, né? Não, porque ele é protegido. Não, comprou aquela calça para ele, eu podia ter comprado uma para mim. Irmãos, bobagem. A igreja é a mesma coisa. Mas o que nós temos que aprender a desfrutar desse amor de Deus que está aqui todos os cultos. E o melhor, eu acabei de falar que ele está todos os dias, todos os cultos que eu falei, todos os cultos. Para quê? Para que eu leve para fora daqui todos os dias. Para que eu seja extensão da igreja lá fora, para que eu seja boca de Deus lá fora, para que eu tire os isolados de lá de fora, e com apenas um toque, um olhar, um abraço, as pessoas recebam a cura que vem dos céus. Quantos jovens estão se perdendo? Eu acabei de dizer, eu vivi isso na minha vida. Amigos que se drogavam, amigos que roubavam. Sim, eu conheci. Estava no mundo, eu vi isso, eu não participei. Eu creio que Deus já tinha algo especial para a minha vida, porque nunca me chamou a atenção praticar essas coisas, mas eu convivia e via e ouvia falar. Mas quando Jesus estendeu sua mão para mim, eu fui tocado, e esse toque transformou a minha vida. Então, esse acontecimento nos mostra o poder transformador do toque de Jesus e a sua compaixão. Vamos meditar nessa passagem, entendendo um pouco mais o contexto e a ação e as lições que Jesus nos mostra através dessa passagem. Você está com a sua Bíblia aberta? A primeira parte diz o seguinte: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Aí no versículo 2 diz o seguinte: um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar. Meus irmãos, a lepra era uma doença terrível na época, como eu disse. Os leprosos eram considerados impuros, como eu disse, viviam isolados. Eles não podiam se aproximar das pessoas, nem participar das atividades religiosas. A chegada desse leproso até Jesus foi um ato de extrema coragem e fé. Esse leproso realmente sabia quem era Jesus, pois creio que ele deve ter ouvido muito dos feitos que Jesus tinha realizado. E aí ele fez algo que todo cristão tem que fazer na sua vida: tomar a iniciativa. Jesus está aqui todos os cultos, irmãos. Jesus está com você na sua casa todos os dias.
porque Ele não volta atrás da sua palavra. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos... Então se Ele prometeu, Ele é fiel à sua palavra. E eu sou prova testemunha de tantas vezes no meu trabalho, que vocês sabem muito bem, não vou ficar tocando muito nesse assunto hoje, o quanto Deus se mostrou presente em minha vida. Até na última pregação que nós ministramos aqui, eu tanto em dúvida, ia uma menina, uma criança virar e falar para mim: pregue aquilo que Jesus te falou para você pregar. Então, Jesus é fiel à sua palavra, Ele não volta atrás. E Ele tem um plano para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Não importa a sua idade. Talvez pensamos que somos jovens demais para que possamos aprender a desfrutar da gloriosa obra de Deus em nossas vidas. Às vezes pensamos que somos velhos demais para aprender a desfrutar dessa gloriosa obra que Deus tem para nossas vidas. Mas não tem idade. O Senhor não busca a idade, Ele busca servos. Ele busca pessoas que tenham um coração quebrantado, que não olham para o seu ego, mas olham para um Deus vivo que venceu a morte, para um Deus poderoso que é capaz de transformar, mudar, tocar e fazer algo novo em nossas vidas, como Ele quer fazer hoje, e talvez já esteja fazendo em corações que aqui estão. Nunca é tarde para despertar, nunca é tarde para se prostrar diante de um Deus e reconhecer que Ele é o teu Senhor, aleluia. E como eu disse, esse leproso realmente sabia quem era Jesus, e ele tomou a iniciativa. Talvez você, como eu disse, você esteja no estágio de lepra espiritual, mas você tomou a iniciativa hoje. Você, como o salmista diz: alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando você tomou essa atitude, você não veio para ver o pastor, você não veio para ver um grupo musical, você veio para ver Jesus. E Jesus está aqui com a sua mão estendida sobre a minha vida e tua vida, e Ele quer tocar em ti com o seu toque transformador. Quem está entendendo pode dar um glória a Deus bem alto. Porque no livro de João, capítulo 6, versículo 37, está escrito: todo que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, jamais o rejeitarei. O Senhor Jesus nos olha, não com o olhar das deformidades espirituais que muitas vezes nós temos, uns problemas que nós somos, porque somos problemáticos. Como diz o pastor Diego muitas vezes, Deus é pai, mas tem uns filhos, mas é assim mesmo. Mas o importante é que, quando nós viemos para o Pai, e como nós ministramos aqui alguns meses atrás, nós entendemos, quando entregamos a nossa vida nas mãos dele, que nós somos barro e Ele nos molda. Ele nos molda conforme a sua vontade. E a vontade do Senhor, sempre digo que ela é boa. Diga, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus não faz nada errado, Deus faz o certo. Deus faz o certo. Numa noite como essa, não era para você estar aqui. A tua carne não era, você não queria estar aqui. Aí talvez você esteja na tua cabeça também, ó, que nem quando uma certa vez minha mãe levou para uma igreja, e eu entrei e fiquei lá no fundo. Ela foi lá para frente, eu fiquei lá no fundo, quase na saída. E eu falava: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sabia, mas Deus já sabia. Deus já estava me moldando para uma grande obra dele. Você está aqui porque Deus está te moldando para uma grande obra que Ele tem para realizar através da sua vida, usando a tua vida como sacrifício agradável diante da presença dele. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus?
Então, portanto, todo cristão tem que ter essa sede de busca ao Senhor, esse contato de dia e de noite. Sendo assim, nossos sonhos, planos, projetos serão sempre bem sucedidos. Aquele homem, como eu disse no primeiro e no segundo versículo, ele viu o que? Uma multidão acompanhando Jesus. Uma multidão de pessoas. O que é multidão? São milhares de pessoas atrás de um único homem. E naquele momento talvez a multidão esteja tão cega que não percebeu aquele homem que era considerado maldito se aproximar daquele que é o Criador de todas as coisas. Ele se colocou diante de Deus, e olha só, a multidão só acompanhava. O homem, ele adorou, ele se prostrou, ele chamou a atenção do próprio Deus com a sua adoração, não olhando para si, para os seus problemas, mas olhando para Jesus. E é isso que eu e você temos que fazer nos momentos difíceis da nossa vida. Nós temos que olhar para Jesus, olhar para Ele, porque somente Ele é o autor e consumador da nossa fé. Os nossos planos, as nossas vontades, não são as nossas vontades, mas é o que Deus escreveu em sua sabedoria, para a minha vida e para a tua vida. Os planos do Senhor são muito maiores que os meus e os seus, irmãos. Diga comigo: os planos do Senhor são maiores que os meus. Você crê nisso? No telão aqui, Jeremias 29, do versículo 11 ao 13, diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar danos, planos de dar esperança e um futuro. Olha só, um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que esse homem fez? Foi o que está baseado aqui em Jeremias. Presta atenção. Ele clamou, ele buscou, ele se colocou diante de Jesus. E Jesus, somente com uma palavra, mudou a vida dele. Quando damos crédito à palavra e busca ao Senhor, vivemos milagres inesquecíveis. Você não entendeu? Eu vou repetir. Quando damos crédito à palavra e busca ao Senhor, vivemos milagres inesquecíveis. Você quer ver um milagre? Você quer ver um milagre real agora? Agora, nesse minuto? Quem quer ver? Olha para o seu lado. Foi poucos glória, né? Para os milagres que a gente tem aqui. Esse aí era para você dar um glória a Deus bem alto, para estremecer o inferno, saber que aqui tem cristão e aplaudir ao Senhor Jesus pela vida que é um milagre que está aí do seu lado. Aleluia. Sabe por quê? Como eu disse, os planos do Senhor são muito maiores que os nossos. Jesus disse: eu venho para que tenham vida e tenham uma vida em abundância. E o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Por que os jovens são atacados? Por quê? Porque são a força maior do Evangelho. Quantos jovens a gente vê na Bíblia que levantaram igrejas? Quantos jovens a gente vê na palavra do Senhor que enfrentaram mesmo tantos problemas e dificuldades, mas enfrentaram e passaram, sobreviveram? Quantos jovens que tinham um sonho como José, que foi lançado numa prisão indignamente, falaram contra ele por uma coisa que ele não fez, mas ele se permaneceu fiel ao Deus Todo-Poderoso, e Deus o justificou, fazendo ele ser a segunda pessoa mais importante daquele estado, daquele país. Deus quer te fazer importante, mas desde o momento que você se colocar como filho dele,
não querendo ser pai de um Deus, mas ser um filho desse Deus que é o teu pai. Não queira dar ordem, Deus. Deixa Deus te ordenar. Aleluia. A segunda parte é, no versículo 2: o leproso se aproximou, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar. O leproso não apenas se aproximou de Jesus, mas também ele o adorou, reconhecendo sua autoridade e poder. Sua declaração: se quiseres, pode purificar-me, mostra uma fé inabalável no poder de Jesus, mas também uma submissão à vontade de Deus. Ele poderia dizer: o Senhor é poderoso, já que você tem poder, me cura. E muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus assim: Senhor, tu sabes bem, hein, Deus? Olha o que está acontecendo comigo. O Senhor não é poderoso, Deus, para mudar a situação? Não. Olha a forma que ele se colocou diante daquela dificuldade da vida dele. Eu creio que era a maior dificuldade que esse homem viveu na vida dele. Se quiseres, podes purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Antes, seja feita a tua vontade. Você tem permitido que a vontade do Senhor seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã? Que nessa noite você possa ter esse entendimento. Aquele homem deve ter ouvido tantos milagres que o Senhor fez, mas ele teve 3 atitudes. Diga comigo: primeiro, ele adorou. Segundo, ele reconheceu. E terceiro, ele entregou. Por quê? Muitas vezes temos problemas em nossa vida e nos colocamos diante da presença do Senhor pedindo, mas esse homem agiu de uma forma diferente. Ele nos ensina que acima do seu problema, Jesus é maior que tudo. Sabe, se tivesse uma canção que ele cantasse, seria essa: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Por quê? Dele vem, somente dele, a Deus. Canta isso, meu irmão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Verdade, irmãos. Quando damos crédito, esse poder que vem do Senhor nos envolve, de tal forma que recebemos cura e poder que vem dele. Aquela mulher do fluxo de sangue é um outro exemplo que nós temos. Ela disse: eu apenas tocar, eu não preciso falar, mas se eu tocar, eu serei curado. Quantos querem ser curados hoje, talvez de algum problema na alma, no coração? Deus está te visitando. Essa palavra é para você abrir a tua boca e dizer: Senhor, eu estou aqui, Deus. Se quiseres, cura-me, Senhor. Fala, tua alma está gritando aí.
Aproveite esse ambiente de adoração, esse ambiente na presença de Deus. Sabe, irmãos, falamos muito aqui nessa igreja. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O que é infinitamente? Infinitamente de tudo que pedimos ou pensamos. Certo, é isso, nós temos que acreditar nessa condição. Mas tem uma condição, e veja a sequência: de acordo com o poder que atua em nós. Que poder que atua em nós? Que poder tem atuado na tua vida? Será que temos vivido frutos do Espírito em nossa vida? Será que temos sido boca de Deus? Será que temos amado de verdade, para que possamos receber do Senhor o poder que vem dEle? Será que temos vivido Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 26, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem, olha só, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, aleluia, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aí, meu irmão, por que eu creio que o Espírito Santo de Deus nos colocou essa passagem? Nós começamos dizendo sobre a vida deste homem. Nós começamos falando que ele vivia aí, isolado, não era isso? Ele tinha amizades próximas, a Bíblia não relata, mas pela lei que existia na época, eu creio que ninguém falava com ele, ninguém levava uma comida para ele, ninguém se preocupava com as feridas dele, ninguém se preocupava em dar uma palavra para ele, ninguém sequer avisou: Jesus está passando por aqui, vem que eu vou te levar. Por quê? Faltava naquele momento o povo entender Gálatas. Faltava o povo entender que nós tínhamos que ter esse amor uns pelos outros, que tínhamos que ter a alegria de ver o nosso irmão passando dificuldade, mas a alegria de ver ele passando por essa dificuldade, porque nós o ajudamos em oração. Nós tínhamos que viver a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade. Sabe, a bondade de poder se preocupar uns com os outros, orar uns pelos outros, abraçar uns aos outros, dizer uma palavra rema uns aos outros. Por quê? Contra essas coisas não existe lei. E essa é a palavra que Deus colocou em nosso coração. Meus irmãos, vigia, irmão. Vigia. Gálatas 6, capítulo 7 e 11. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E uma pausa aqui, eu vou continuar lendo. Eu sempre digo aqui nas ministrações: não existe céu A, céu B, céu para os morenos, céu para os loiros, céu para os bonitos, para os feinhos. Não existe céu para os ricos, céu para os pobres. Não existe. Vai haver um só povo, para um só Senhor. E aí ele continua dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desanima. Às vezes acontecem umas situações na nossa vida. Eu até falei para alguns irmãos isso um dia desses. Eu sou aquele que sorri para todo mundo, abraço todo mundo, eu sou amigo de todo mundo. E eu tenho um pastor amigo meu, pastor Wander Tinoco, conversando com ele, e ele sempre me aconselha com algumas coisas. E ele me falou algo que me fez refletir. Ele falou: continue sendo assim,
porque é Deus que te abençoa. Mas saiba que muitas vezes você é amigo de todo mundo, mas nem todo mundo é seu amigo todo mundo é seu amigo de verdade. A gente pode se decepcionar com os amigos, mas entenda, com Cristo jamais seremos decepcionados. Ele é o verdadeiro amigo. Cristo é o teu verdadeiro amigo. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha para o seu lado, a família que você tem. Vocês são importantes. Eu não quero... Eu tive algumas experiências. Deus me tirou para orar quando aconteceu aquela catástrofe lá no Rio Grande do Sul. E eu tive uma experiência muito triste. Eu falei, Deus, eu queria poder estar lá. Dar um abraço em alguém. Quantas pessoas sofreram, estão sofrendo porque não tem a sua casa? Imagine você construir a tua casa, colocar teus mantimentos, comprar os melhores eletrodomésticos, suas roupas, seu carro, e de repente perde-se tudo. E eu falei, Senhor, eu queria estar lá. E o Espírito Santo de Deus falou, você não precisa estar lá, você só precisa orar por eles que estão lá. O nosso papel, muitas vezes, é esse, é orar, é apresentar a vida dos irmãos. Eu já disse aqui, eu não ia falar, mas eu falei que eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Em setembro, ficou muito marcado na minha vida, quando eu peguei um jovem, ali no Jardim Brasil, ia levar ele para Guarulhos, e ele virou para mim e falou, ei pai, firmeza, você é crente, né? E eu virei para ele e falei, sou pastor. Aí ele pegou e falou, para o carro que eu vou descer, que eu ia te roubar, e mostrou a arma para mim. Por que que aquilo não aconteceu? Não aconteceu mal comigo? Porque existe uma igreja que ora por mim. Existe um amigo, pastor Jackson, que todas as vezes aqui no culto, pelo menos aqui no culto a gente ouve, eu sei que em casa também ele ora. Senhor, aonde ele for com aquele carro, guarda a vida dele. Naquela hora minha vontade era te ligar, cara. Eu sei que você estava trabalhando, estava até viajando. Agradecer a Deus. O quão é importante orar uns pelos outros. O quão é importante a igreja estar unida nessa situação. Nós ganhamos como corpo e o diabo perde. E a gente perde tempo em não fazer isso. E não orar uns pelos outros. Que toque transformador Jesus fez na tua vida? Foi para guardar só para você? Foi para viver só para você? Ou só para os que estão debaixo do teu teto? Jesus te chama para que tenha vida, e uma vida em abundância, uma vida reta diante dele, uma vida de milagres. E eu falo para você, antes de eu proclamar o milagre, eu fui o milagre de Deus. Vocês sabem da minha história. E quando eu prego aqui, eu prego o que eu vivo. E eu peço a Deus que realmente toque o teu coração. Tem algo que barre a tua salvação, que hoje essa barreira caia por terra. Tem uma vida de santidade. Não se fala mais de santidade nas igrejas. Aqui ainda fala. O que é santidade? É negar o mundo e viver uma vida em Cristo Jesus. Uma verdadeira liberdade. Porque o homem está escravizado. O homem luta pelos seus bens, para que tenha posses,
para que tenha carros, para que tenha casa, para que faça ótimas viagens, sendo que eu estou lutando para ter a única viagem que eu sonho em ter, além de Jerusalém, que eu gostaria de conhecer, mas a viagem maior é aquela que eu vou e não volto mais, que é para a glória de Deus. Essa eu luto, todos os dias, e é tão importante a gente andar em comunhão. Aquele homem não tinha comunhão com ninguém, ele não tinha amigos, ele estava isolado. Jesus conhecia o coração dele. E é tão importante essa questão de comunhão, irmãos. Você já parou para pensar como é importante viver em união, viver em comunhão? Você sabia disso, que está escrito na palavra de Deus, que nem a oferta que nós lançamos no altar muitas vezes não é aceita porque estamos com divisão? Doeu agora, né? Tá bom, eu vou ler para você. Talvez você não conheça, mas a gente, como pastor, temos que ensinar a igreja. Essa questão de amar ao próximo é tão importante, que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 aqui no telão. Portanto, se você tiver apresentado ali a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar do seu irmão que tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Quem recebe o toque de Jesus é diferente, é transformado, é curado, é nova criatura. Está doendo hoje, irmão? Ninguém está dando glória a Deus? Está doendo? Ai? É amém ou é ai? Não, ninguém fala nada. Mas o que aconteceu? Quando nós recebemos essa cura do Senhor, essa transformação, nós somos realmente nova criatura. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. O Senhor quer te purificar. O Senhor quer endireitar os teus caminhos. O Senhor quer te salvar. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer te dar nova vida. O Senhor quer te dar uma vida em abundância. O Senhor quer te dar paz. O Senhor quer te dar alegria. O Senhor quer te dar salvação. O Senhor te quer. A resposta de Jesus foi tanto um ato de compaixão quanto de poder. Ao tocar o leproso, Jesus desafiou as normas sociais e religiosas da época. Ele não apenas falou da palavra de cura, mas tocou o intocável, demonstrando que seu amor e poder vão além de qualquer barreira humana. Vocês sabem que eu uso uma camisa que, sempre que eu não usar aqui, está escrito: amar com o amor de Jesus é possível. Quando a gente parar de olhar os nossos irmãos como um irmão, mas olhar como aquele que vai viver na eternidade conosco, nós vamos olhar diferente para eles. Então ele não somente falou, mas praticou o que ensinou. O que Jesus ensinou? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Em seguida, no versículo 4, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva testemunho. Jesus instruiu o homem curado a se mostrar ao sacerdote e oferecer sacrifício prescrito na lei de Moisés. Isso não apenas restauraria o homem à sociedade, mas também serviria como um testemunho do poder de Deus. A cura de Jesus não foi apenas física, mas trouxe restauração completa àquele homem. Sabe o que eu aprendo? A fé atravessa barreiras. O exemplo do leproso nos ensina sobre a importância de uma fé que não se intimida pelas circunstâncias. Devemos nos aproximar de Jesus com a mesma coragem e confiança, crendo que Ele tem poder de transformar nossas vidas. Lembre-se, nós fizemos aqui, nesse estudo, uma divisão de 3 personagens. Primeiro, a multidão. Segundo, o leproso.
terceiro, Jesus. Nós falamos aqui sobre perdão. Nós falamos sobre isolamento. Mas nós falamos também de toque, de cura, de restauração. De uma fé sobrenatural que curou o homem. Não falou assim para ele: vá como uma receita, daqui a 5 dias você volta e você será curado. Não, ele foi curado imediatamente. Deus quer mudar a tua vida, talvez imediatamente, mas você tem que se colocar diante da presença dele. Ele quer transformar o teu ser. O amor que toca, segundo o que nós aprendemos, Jesus nos mostra que o verdadeiro amor ultrapassa todas as barreiras. Devemos estar dispostos a tocar aqueles que estão isolados em nossa comunidade, levando eles ao amor e à compaixão de Cristo Jesus. Você está disposto a isso? Sábado teremos essa oportunidade. Terceiro, a cura completa. A cura que Jesus oferece é completa, restaurando todas as áreas da nossa vida. Precisamos buscar a restauração que Ele oferece, não apenas física, mas também emocional e espiritual. E nós concluímos dizendo o seguinte: o toque de Jesus é transformador. Ele não apenas cura nossas doenças físicas, mas nos restaura completamente, trazendo-nos de volta ao convívio social e de relacionamento com Deus. Que possamos ter a mesma fé do leproso, aproximando de Jesus com confiança e submissão à sua vontade, e que sejamos instrumentos de seu amor e compaixão em um mundo que tanto necessita. Amém? Feche seus olhos. Pense como está a tua alma hoje. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ele está estendendo para você. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo, desde o que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Diga isso. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu, quando Jesus... Você pode ficar de pé?
estendeu a sua mão. Cante isso. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, o que eu era? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu quero orar por você, igreja, de olhos fechados. Você que tem enfrentado barreiras na sua vida, e talvez você se sinta sozinho, isolado como este homem. Talvez você venha estar na igreja, vê os acontecimentos na igreja, mas não sente esse poder do Senhor agindo sobre a tua vida. Eu quero orar por você, mas uma atitude de fé como aquele homem teve. Eu não sou Jesus, mas Jesus está aqui. Ele pode mudar a tua vida. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui receber essa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixa nada te prender não, pode vir. Uma cura, uma restauração, uma libertação, Deus quer fazer na tua vida. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Não deixa nada te prender, não, tem mais gente para vir. E quando você chega na sua casa, você dobra o teu joelho, você muitas vezes não consegue fazer isso. Ou você tenta falar, você não consegue. Aí você deita a tua cabeça no travesseiro e fica: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Deus quer dar uma restauração para a tua vida. Vem, pode vir. Porque apenas um toque do Senhor, Ele vai transformar, Ele vai mudar a circunstância da tua vida. Tem a atitude daquele homem que não se importou com a multidão. Ele pensou na sua cura. Era ele que sentia. É você que sente. Não é quem está ao teu redor. É você. É com você e é por você. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ah, Senhor. Quando Jesus estendeu. Aqui está, Senhor, esse jovem. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão
Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para agora me regozijo desde o que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Erga suas mãos e cante. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, o que eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E Jesus está com a sua mão estendida nessa noite. Isso, aproveite agora, gaste um tempo agora. Erga a tua voz neste lugar. Tudo aquilo que o diabo suou contra a tua vida agora, tudo que ele sussurrou no teu ouvido, já caiu por terra em nome de Jesus. Deus está cuidando de você. Erga a tua voz aqui neste lugar. Fala: eu tenho um Deus que cuida de mim. Esse Deus estendeu a sua mão para a minha vida. Aleluia. Obrigado, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Deus está movendo o meu coração, dizendo que existem pessoas que queriam receber essa oração. Meu irmão, Deus quer fazer algo novo no teu coração, na tua vida. Não sinta-se preso. Você é livre para Cristo Jesus. Deus te chamou para uma liberdade. E nessa noite, aí onde você está, o Espírito Santo de Deus está te visitando, se você crer. Eu quero te convidar a tomar uma atitude que talvez você nunca tomou na tua vida, que não é de ser cristão, é de ser um cristão autêntico. Não é ser crente, porque crente até o diabo é, mas é ter uma novidade de vida. É sair dos padrões que este mundo te oferece, para ter uma vida e uma vida em abundância, para viver o sobrenatural de Deus, para viver a graça de Deus, para viver o novo de Deus todos os dias, para poder acordar e falar: eu tenho paz, porque eu me deitei e o Senhor cuidou de mim, e eu terei um dia abençoado, eu terei dias abençoados até a volta dele. O Senhor está te convidando a você erguer a sua mão agora. Você que quer receber esse Jesus, você que quer receber, levante sua mão. Você que quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você quer, levante sua mão bem alto que eu vou orar por você. Glória a Deus. Pode vir aqui à frente para a gente orar por vocês? Pode vir.
Pode vir. Pode vir. Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, Sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. quando Jesus estendeu A sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Deus é maravilhoso. Temos aqui 5 almas se rendendo a Jesus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, A glória é dele, aleluia! porque é o Espírito Santo de Deus que toca. Como é seu nome? Larissa. A Larissa, ela está recebendo Jesus na sua vida, igreja. Ela entendeu que o toque de Jesus vai mudar a vida dela. Amém? Diga assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, os meus erros e lança no mar do esquecimento. Faz de mim uma nova criatura. Eu quero ser filha, sentar à mesa e viver o melhor do Senhor em minha vida. Aleluia! Temos aqui o Cauã, 18 anos aceitando Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoe meus pecados, minhas falhas, e me faz viver algo novo todos os dias. Temos aqui o Guilherme, 17 anos, recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Me faz viver todos os dias a glória e a tua presença em minha vida. Perdoa os meus pecados e lança em um mar de esquecimento. A Silvana está aceitando Jesus também. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e perdoa meus pecados. Lança no mar do esquecimento, que eu possa viver novidade de vida na tua presença. Amém. Dona Neuza também está aceitando Jesus Cristo.
Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, os meus erros, e lança no mar do esquecimento, que eu possa viver novidade de vida em tua presença. Amém. Estenda sua mão para cá. Deus, em nome de Jesus, aqui está, Senhor. Esses irmãos que aceitaram a Ti como seu único e suficiente Salvador. Abençoa-os, ó Pai. Abençoa a vida deles poderosamente, com Teu grande poder. Recebe eles, ó Pai, para a glória do Teu nome. Que tudo aquilo, Senhor, que eles viveram, Senhor, todos os erros, tudo aquilo que, quando eles entraram por aquela porta, ficaram lá para fora, o Senhor pega agora, Senhor, e lança no mar do esquecimento, para que eles possam viver dias maravilhosos na Tua presença. Toca, Senhor, fala aos corações deles, repreende, Senhor, toda ação do inimigo que tenta vir, Senhor, contra a vida deles, trazendo, Senhor, muitas vezes julgamento. Nós repreendemos em nome de Jesus. Abençoa esses irmãos e irmãs para a glória e louvor do Teu nome. Amém. É festa. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Aleluia! quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, O que eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia!